Olá, amigos, amigas, boa noite no nosso encontro semanal para discutirmos as filósofas da antiguidade clássica, na Grécia. A maioria das pessoas jamais imaginou que houve muitas filósofas, né? Eu, nesse curso, devo falar de umas 20, mas tem um livro do século, escrito no século 17, 1650, por aí, Gilles, esqueci o sobrenome dele, ele identificou 65 filósofas, né? E elas foram apagadas da história, eu falo isso toda a aula, não canso de falar, não só elas, mas as mulheres, de um modo geral, nesse processo histórico que predominou o patriarcalismo, eles apagaram as mulheres, né? Século XIX, né? Para as mulheres começarem a ser conhecidas como escritoras, né? As irmãs Brontë, Jane Austen, quer dizer, foi assim uma dificuldade, né? Um sacrifício. Ela tinha outras tarefas. Imagina na Grécia Antiga, né? Essa filósofa que nós estamos comentando, que é a nossa Hipárquia de Maroneia, ela, cidade de Maroneia, as pessoas não tinham sobrenomes. Então, quero agradecer aqui. Eu estou vendo que entraram 3 novos membros: o André Correia, a Jailma Batista e o André Briano, que eu agradeço muito aí. Os membros é que ajudam um pouquinho a manter, dar mais condições aí do canal, né? Adquirir algum livro, nada que modifique a minha renda, né? Um canal pequeno, chegamos em 14 mil. Vamos ver se esse mês de outubro atingimos 15 e aí vamos indo, né? Bom, quem assistir em outros horários, bom dia, boa tarde. Pois é, então essa nossa filósofa Hipárquia, eu encontrei muita coisa sobre ela, mas não sobre o pensamento dela. Ela é, como as outras, nada foi preservado praticamente do que ela produziu intelectualmente, né? E o que nós sabemos dela foi que alguns outros historiadores e filósofos escreveram sobre ela, né? Bom, meu papel aqui é esse. Eu vou dar continuidade à nossa aula passada. Quem não assistiu pode recuperar, tem uma playlist no canal. Então, no contexto daquela sociedade grega na época, que era escravista, as mulheres eram destinadas a usar o tear para fiar, fazer tecidos, né? Você não tinha fábricas, indústrias, e então as pessoas faziam seus próprios tecidos em casa, né? E aí houve uma discussão clássica que está relatada em alguns livros de outros autores. Havia um cidadão chamado Teodoro o Ateu. Ele era filósofo, a escola cirenaica. Nós vamos ver algumas filósofas até o fim do curso, que elas são lá de Cirene, cirenaica. Cirene atualmente fica na Líbia. Líbia é no norte da África. Essa escola floresceu ali entre 400 e 300 antes da Era Comum. A contagem é negativa, né? E essa escola defendia o chamado hedonismo, uma doutrina onde o prazer é o bem supremo. Então, tudo pelo prazer. Tem grupos dentro da nossa sociedade atual que são hedonistas, né? Mas
registra-se, e isso está documentado em alguma obra, vamos ver se eu anotei aqui a referência, que ele, em um evento, chegou a desafiar Hipárquia sobre a sua legitimidade em estar presente em um simpósio que estava acontecendo. E ele citou um verbo de Eurípides, abre aspas, um verbo, uma frase de Eurípides, né? Quem abandonou a lançadeira junto ao tear? Lançadeira é como você fazia, né? Cruzava lá os fios. Foi quando, então ele falou isso para ela, desafiando, o que você está fazendo aqui, que você tinha que estar lá no tear? Foi quando ela então lhe respondeu, abre aspas, aí aqui tem a citação exata de onde eu achei isso. Fui eu, Teodoro, mas você acredita que tomei uma decisão errada se eu dediquei à minha educação o tempo que eu teria dedicado ao tear? Acabou com o cara, né? Ele teria que dizer, porque ela investiu o tempo do tear, que ela não teceu, ela investiu na sua formação, na sua educação, nas suas leituras. E ela cobra dele. Eu, então, errei em fazer isso? Isso aqui está citado no livro Vidas e Doutrinas de Filósofos Ilustres, editado no Brasil pela UNB, 1988, 354. Eu já dei o autor aqui, aqui eu não botei o autor, mas já falei dele aqui anteriormente. E esse diálogo teria ocorrido em um banquete na casa de Lisímacos, um dos grandes generais de Alexandre. Ele viveu entre... Não, desculpe, viveu não. Ele teve lá um papel importante entre 361 e 381. Que resposta 2.500 anos atrás, né? Segundo o filósofo Apuleio Madaurensis, de Madaura. Madaura fica na Argélia, e esse filósofo lá viveu entre 125 e 170. Então, morreu com 35 anos, morreu novo, da era atual, né? Ali era uma colônia romana, né? Ele menciona que esse casal, Hipárquia e Crateus, o nome do marido dela, Crateus, mantinham relações sexuais em público. Também mencionei isso na aula passada. Por isso, o relacionamento entre os dois era conhecido como quinogamia, casamento canino. Quino com K-Y-N-O, quinogamia. Eles teriam tido 2 filhos, e não apenas um, como o autor anterior mencionou. Um desses meninos chamava-se Péricles, e esse tipo de relacionamento, evidentemente, por certo, causava um grande espanto, praticar sexo em público, né? No livro intitulado Antologia à Palatina, entre aspas, né? Antologia à Palatina, um poeta e escritor grego chamado Antípatro de Sidon, a quem se atribui a lista das chamadas 7 maravilhas do mundo antigo, lembra disso?
Farol de Alexandria, Colosso de Rhodes, Pirâmides de Gizé, Jardim Suspenso da Babilônia. São lá 7 maravilhas, nenhuma delas existe mais, que eu saiba. Ele viveu no século II antes da Era Comum. Ele faz uma referência à Hipárquia, na qual diz, textualmente, Antologia Palatina, volume 7, página 413, Antípatro de Sidon, o que ele diz? Em vez do papel de uma mulher elegantemente vestida, eu, Hipárquia, escolhi um modo de vida exclusivamente exigente dos cínicos. Não me importo com chales presos com fechos, sapatos ou filetes elegantes para manter meu cabelo no lugar, né? Alimentada com farinha de cevada, apoiada em meu cajado, com meu manto dobrado, que serve de vestimenta durante o dia e à noite como cama no chão rochoso. Supero Atalanta de Arcádia, na medida em que a sabedoria supera o dom de ser ágil. Então, aqui é uma passagem onde ele descreve Hipárquia, talvez até dito, não sei, né, não é provável, ele viveu em tempos diferentes, né? Então, eles não são da mesma época. Há uma coleção de cartas chamadas de epístolas cínicas. Então, eram cartas trocadas entre os membros dessa escola chamada cínica, onde encontram-se algumas que teriam sido supostamente escritas por Crates, seu marido, para Hipárquia, em que Crates a encorajaria a permanecer no estilo cínico de vida. No entanto, hoje sabe-se que estas cartas não são autênticas e teriam sido escritas no século I da era atual, período lá onde também os evangelhos foram escritos, né? De qualquer modo, vale a pena vermos alguns trechos para termos uma ideia de como era a vida dos filósofos cínicos. Então, estas cartas foram preservadas. Então, alguém copiava e copiava, né? E aí chegou até nós. Foram reunidas em algum momento e viraram um livro, Epístolas Cínicas. Eu mencionei, acho que aula passada, Paulo, o construtor da igreja, o edificador, né? Tem 13 cartas, epístolas, dele no Novo Testamento. 6 dessas 13 cartas são sabidamente falsas. Não foi ele que escreveu. Porque na época, para você ser ouvido ou lido, você tinha que assinar em nome de alguém mais famoso, né? Mas eu sempre disse também, o que importa é o conteúdo. Então, estas cartas, mesmo sendo falsas, elas foram falsificadas por alguém que conhecia a vida desses cínicos e forjou uma forma de contar essa vida na forma de uma troca de cartas entre eles. O que é estranho, né? Eles não eram casados formalmente, mas o marido mandar uma carta para a esposa que vive com ele na rua, né? Precisa ter, né? Porque também tem outro autor, não sei se eu já falei ou vou falar ainda, que diz que no período em que ela teve os filhos, ela ficou em uma casa, né? Conseguiu uma estrutura melhor, né? Então vamos ver o que diz este trecho
desta carta que eu selecionei para vocês. Cartas de Crates para Hipárquia. Não foi por sermos totalmente insensíveis que as pessoas chamaram nossa filosofia decanina. Em vez disso, é o fato de desafiarmos corajosamente a dor e a opinião popular, quando a maioria das pessoas não consegue. Essa é a verdadeira razão pela qual o rótulo cão, entre aspas, foi atribuído a nós pela primeira vez. Portanto, persista em seu cinismo conosco. Você não é mais fraca por natureza, assim como as cadelas não são fracas, não são mais fracas do que os cães machos. Nesta outra carta, selecionei um outro trecho, Crates orienta sua esposa Hipárquia sobre qual deveria ser o seu papel. Abre aspas. Estou devolvendo a roupa que você costurou e enviou para mim. Vivemos uma vida de privações e tais coisas não nos são permitidas. Também quero desencorajá-la a fazer esse tipo de trabalho. Se eu tivesse me casado com você com essa intenção, certamente você agiria apropriadamente e sua dedicação seria muito evidente para mim. Mas já que me casei com você devido à filosofia, com a qual você mesmo está comprometida, abandone tais atividades e almeje o benefício da raça humana como um todo. Isso é o que lhe foi ensinado por mim e por Diógenes. Então, aqui uma cena que ela fez algum manto, alguma roupa e costurou para ele e deu para o marido. Ele não concordou e devolveu. Como quem diz, não perca tempo com essas coisas. Dedique-se exclusivamente ao cinismo. Né? Aqui tem um trecho grande que eu selecionei. Veremos o que diz sobre Hipárquia e Crates o Jerônimo Fernandes de Mata, em seu texto em 1637, intitulado Crates e Hipárquia, marido e mulher, filósofos antigos. Marido e mulher, filósofos antigos. Marido e mulher, fecha o aspas. É uma coleção Filósofos Antigos da Imprensa Real de Madrid. Esta é a fonte, o livro. Né? Então, aqui ele vai contar um pouco. Crates, ele foi discípulo do cínico Diógenes, um homem memorável por sua vida austera e continência tenaz. Nem o ouvinte é inferior ao mestre na observância dos costumes, como na acuidade e na brevidade das palavras. A Hipárquia, desdenhando dos exercícios femininos, entregou-se à filosofia. Brilhou tanto nela que foi admiração daquele século. Bela e pretendida em casamento de mancebos ricos e nobres de sua idade. Ela não os admite, pergunta a Crates, cuja escola frequentou, como seu marido. Parentes tentam tirá-la do propósito, usando-o para persuadi-la. Ele vem à sua presença, representa sua pobreza e olha para o dote que ela pode dar. É o que ele diz, mostrando alguns livros. Hipárquia generosamente persevera em seu propósito e se casa com Crates. Nas disputas públicas, derrotou os maiores filósofos de seu tempo. Eterno amante de um marido tão pobre. Mulher louvável,
em quem o estímulo da glória fazia desprezar as riquezas, não menos aptas a se perderem pela extrema liberalidade do que a definhar pela ganância encolhida. Hipárquia e Crates, perdoe-se nessa nossa ficção o teu nome humilhamos, mas, como sábio, não desprezarás a tentativa. Proponho modéstia, se algo está certo, atribua-me a mim, a mim os ferros. Corra agora. Que bonito. Fólios 1 e 2. É um livro de 1637. Muito interessante como ele descreve a relação dos dois, né? O desprendimento. A obra denominada As Epístolas Cínicas, uma edição de estudo, é de 1977. É de autoria de um prolífico estudioso da Bíblia e também teólogo sul-africano que viveu entre 1930 e morreu em 2012. Ele lecionou na Yale Divinity School, da Yale Universidade. Dentro da Yale University, nos Estados Unidos, tem várias escolas. Essa é a escola Divinity, escola divina, né? Fica em New Haven, Connecticut. Então, é uma escola teológica, provavelmente, né? Ele levanta a hipótese de que Hipárquia teria se cansado de levar a vida cínica, tendo voltado para casa. Então, ele levanta essa possibilidade. Não conformado com isso, Crates escreve-lhes algumas cartas. Então, aí está explicado por que ele escrevia para ela, porque então eles não estavam morando juntos. E ele, nestas cartas, tentava demovê-la dessa atitude de apego aí aos bens materiais, ao conforto, né? Esse autor levanta a hipótese de que ela tenha, então, deixado de acompanhar o marido porque estava grávida. Essa é a carta que ele listou como número 33. Eu não falei o nome dele, né? Malherbe, o nome dele. Malherbe. No livro dele, na página 81, ele cita essa carta de Crates a Hipárquia, dizendo o seguinte, abre aspas. Meu amigo, camarada Ivo Miranda, presente, mandando uma contribuição lá da Itália. O Ivo está agora em uma turnê na Itália. Obrigado, camarada. Abre aspas. É a mesma passagem aqui, ó. O mesmo relato sobre a devolução do manto escrito de outra maneira. Aqui a observação da Maria do Carmo, né? Uma época extremamente hostil, possa ter existido personagens corajosos e maravilhosos. É isso aí. Abre aspas. Então, aqui é uma outra versão contada pelo Malherbe. Estou devolvendo a túnica que você teceu e me enviou, pois aqueles entre nós que vivem uma vida de perseverança estão proibidos de vestir tais coisas. E eu faço para que possa fazê-la desistir dessa tarefa a qual você tem se submetido com tanto ardor, para que os outros a vejam como alguém que ama seu marido. Agora, se eu me casei com você por esta razão, você estaria certamente agindo apropriadamente e seu ardor seria bem visível a mim mesmo. Mas já me casei com você em consideração à filosofia, pela qual você mesma tem ansiado. Renuncie a tais buscas e tente ser
de grande benefício à vida humana. Para isso, você aprendeu tanto comigo quanto com Diógenes. Então, é uma outra versão daquela carta que eu mencionei, né? Aqui, o filósofo que eu falei, do século XVII, Gilles Menage. O livro dele é História das Mulheres Filósofas. Ele foi editado 2 anos antes dele morrer, em 1690. Historia Mulierum Philosopharum. Ele viveu entre 1613 e 1692, era um acadêmico francês, vivia em Paris. Ele foi o primeiro, então, que resgatou as mulheres na Antiguidade Clássica. Ele identificou nada menos que 65 filósofas. E eu aqui selecionei 20, né? Um epigrama é uma pequena composição poética satírica, chama epigrama. Expressa um conceito malicioso. Pois bem, Gilles Menage apresenta um desses, de autoria de Antípatro, historiador, que viveu entre 397 e 319 antes da era atual. O epigrama é intitulado As Mulheres, e Hipárquia é mencionada. Então, Hipárquia não seguia os costumes do sexo feminino, mas com um coração viril seguia os cães fortes. Não gostei do manto preso com a fíbula, nem do pé de pá, e minha fita esqueceu o perfume. Vou descalça, com bengala vestida sobre os membros, e tenho a terra dura em vez de cama. Eu possuo minha vida para saber tanto e mais do que Mênades para caçar. Mênades é uma figura lendária, né? Eram ninfas que faziam parte das orgias e das festas que Baco dava, Baco, que é o deus do vinho, né? Então, esse é o epigrama que foi escrito por Antípatro, intitulado As Mulheres, onde Hipárquia é mencionada. Então, as passagens onde ela é mencionada, vê-se desprendimento, vida, né, de pedintes, de mendicância, de rua, né? Aí tem aqui um professor, doutor, né, José Maria Zamora Calvo. Ele é professor de filosofia antiga na Universidade de Lisboa. Ele escreveu um ensaio que eu localizei, intitulado Vivendo em Coerência com a Filosofia Cínica, Hipárquia de Maroneia, fecha aspas. A nossa filósofa, abre aspas, aqui então é a frase do professor José Maria, abre aspas, encarna um conceito de casamento e sexualidade em harmonia com a negação da cultura e o retorno à exaltação do cinismo. Então, ela rompe as normas, as relações, as convenções sociais da época e ela se mantém firme na exaltação, na defesa e no princípio do cinismo. Ela não abandona isso, né? Como diz o título da professora Juliana Ágil, um ensaio que eu também já mencionei, abre aspas, Hipárquia é a radicalidade do cinismo. Então,
exatamente uma mulher em uma escola que tinha muitos homens, fundada, né, por Diógenes. Eu estabeleci uma confusão. Diógenes Laércio é um historiador que viveu depois. Diógenes era aquele filósofo que morava nas ruas, vivia dentro de uma tina, de vez em quando saía pelas ruas com uma lâmpada à procura de um homem verdadeiro. Ele nunca encontrou. Não sei quais eram os critérios. E nessa escola de desprendimento total, quem encarna a radicalidade é ninguém menos que uma mulher, né? Unindo poucos relatos sobre o conteúdo dos seus 4 livros, nenhum deles preservados de Parker, indicam que a sua filosofia se concentrava no tema da lógica. O Douglas aqui fazendo um elogio. Obrigado. Espero que as próximas aulas também sejam boas, né? Podemos dizer que os cínicos eram comunistas primitivos, essa é a opinião minha, né? Obrigado, Vitor. Pois o seu ideal de vida era em oposição completa à riqueza, que em grego significa ploutos, em oposição a luxos e suntuosidade, que em grego significa politeleia, escolhendo a pobreza, que em grego significa pênia. O professor Zamora, citado, divide o cinismo em 2 momentos. O cinismo antigo, onde Hipárquia se encontra, e um outro cinismo mais próximos do final do século II ao século IV da era atual, sendo que após isso ele desaparece como uma corrente de pensamento, né? Ele não sobrevive. Ele ainda menciona algumas características do cinismo antigo, entre elas desenraizamento, inconformismo, crítica contundente às normas e às instituições da polis. Esses são as principais características do cinismo, segundo o professor Zamora. Na Epístola 28, naquela numeração compilada, né, por aquele teólogo sul-africano, Malherbe, eu não anotei o primeiro nome dele, Epístola 28, Crates compara a sua amada às Amazonas, aquelas mulheres antigas, cavaleiras, né? Elas eram mulheres que viviam à margem da civilização e que demonstravam, com seu modo de vida, que homens e mulheres são iguais. Então, aquelas Amazonas eram exemplos na prática de que mulheres são perfeitamente iguais aos homens. Abre aspas para aqui, então, a citação do nosso Malherbe. Abre aspas. As mulheres não nascem inferiores aos homens. As Amazonas, de fato, que realizam feitos tão grandiosos, não eram de forma alguma inferiores aos homens. Então, se você se lembra disso, não se esqueça, porque você não nos convenceria dizendo que a mulher é fraca por natureza. Seria vergonhoso para você praticar o cinismo sobre essa condição. E, tendo até gozado de renome nos portões da cidade com seu marido, agora mude de ideia para a riqueza e vire no meio do caminho. Então, é uma carta de Crates a Hipárquia. Com essa comparação de Hipárquia a uma amazona, ela é colocada como se fosse uma mulher fora da lei.
o Igor pedindo like. Aliás, o subtítulo aqui, Hipárquia de Maroneia, eu escrevi filósofa transgressora ou filósofa fora da lei. Então, não era só no Velho Oeste que viviam os fora da lei, né? Tivemos uma mulher corajosa que era considerada fora da lei. Para que um casamento seja consumado como se fosse casamento de cães, sinogamia, com Y, é preciso preencher duas condições. Primeira, que seja consumado em público. Consumado aqui é o ato de ter a primeira relação. Segundo, que ambos tenham um comportamento completamente extradoméstico. Então, vejam as duas características para que um casamento seja considerado casamento de cães. A vida de Hipárquia é considerada ascética. Ela propunha o valor de uma vida moral. Então, aqui também há registro de que passagens do seu pensamento também trataram de questões morais, mas nada foi preservado. É uma verdadeira tristeza. Bem, terminamos a aula que eu tive que desdobrar em duas. Essa segunda aqui ficou um pouquinho mais curta. Quero anunciar para vocês que a filósofa que nós veremos na aula que vem será Diotima de Martinéia. Viveu em 440 a.C. Martinéia, na Grécia, ou Martinéia ou Marinéia. Ela talvez tenha que também desdobrar em duas aulas, porque eu acho que vou encontrar muita coisa da vida dela, mas não sei se encontrarei muita coisa sobre o seu pensamento. Mas minha tarefa é perseverar, procurar, pesquisar e trazer aqui para vocês o máximo de informações. Amanhã ou depois, eu posso até tentar, a partir dos meus manuscritos, produzir aí um livro, né? Filósofas da Antiguidade. Tem pouca coisa no Brasil, na verdade, tem um livro só. O resto são compilações. E, bom, minha semana, vocês que me acompanham sabem que eu estou com um programa ao vivo na TVT, TV dos Trabalhadores, das 10h30 às 11h, onde falo exclusivamente de geopolítica. O programa chama Geopolítica em Foco. Ao vivo, eu seleciono as principais notícias no mundo dos principais jornais e portais. Nós até assinamos New York Times, El País, Le Monde, o Haaretz de Israel. Os outros jornais são gratuitos. Você clica na matéria, você lê a matéria inteira, né? Esses jornais são fechados. A Folha, Estado e o Globo, eu sou assinante digital, então não tem problema. Também a gente consulta. Hoje é um dia que não é uma efeméride redonda, é 74 anos hoje da Revolução Chinesa, que criou a República Popular da China. Eu quero recomendar aqui para vocês, falando em China, o filme Cruzando o Rio Yalu. Atravessando o Rio Yalu. Eu estou assistindo, eles são 20 episódios feitos pela China. Os 5 primeiros já estão legendados em português. Os personagens são iguaizinhos os atores são iguaizinhos aos personagens da época. Mao Zedong, Xu Enlai, não é? E outros
nomes. Eu recomendo esta série, né? É da TV chamada CCTV. É uma TV chinesa que transmite em espanhol. E aí ela põe essas produções, são superproduções, a reconstituição de época é impressionante. E ela se passa diálogos acontecendo na Casa Branca, com Truman, no Kremlin, em Moscou, com Stalin e seu ministro das Relações Exteriores, Molotov. Aí vai para China, Pequim, Mao Zedong, com seus assessores diretos. Xu Enlai era primeiro-ministro. E, de vez em quando, vai para Taiwan, capital de Taiwan, é uma província chinesa, que eles acham que é um país, né? Deixa eles acharem, chamado Taipei, a capital, né? E lá aparece Chiang Kai-shek. Então, esses episódios acontecem a partir de 1950, quando estoura a guerra na Coreia. A Coreia do Norte já tinha proclamado socialista, ocupa a Coreia do Sul. E aí, então, tomaria a Península Coreana inteira. Não havia ainda a divisão, né? Aí é quase uma terceira guerra mundial. Envolve a China, envolve os Estados Unidos, envolve a União Soviética. Muito legal. Bom, eu tenho que me preservar um pouco essa semana. Fiz um pequeno procedimento cirúrgico ontem, mas está tudo em ordem. E então, essa semana, segunda a sexta, das 10h30 às 11h, o programa ao vivo na TVT. Às quartas-feiras é um dia mais puxado para mim. O DCM me deu férias de 90 dias, que eu agradeci muito. Mas na quarta-feira, à 13h, o meu programa na TV 247, que fez 3 anos e 3 meses no ar, sem nunca ter falhado, em torno de 170 programas de 1 hora, eu e o Zé Reinaldo. Então, quarta-feira ele era 10 da manhã, a meu pedido eles mudaram, então é ao vivo às 13 horas. E na mesma noite de quarta-feira, eu estou dando um curso sobre a África. E eu estou sobre a descolonização da África. E eu estou nessa fase de falar dos mártires, os que foram assassinados para que a África fosse liberta e fosse independente. As 2 aulas passadas, eu já falei de Patrícia Lumumba e falei de Amílcar Cabral. Quarta-feira vou falar de Steve Biko, morreu muito cedo, foi presidente da UNE da África do Sul. Eu li o livro dele há muito tempo, fiz uma resenha, gosto muito dele, vou falar dele essa semana. Eu tinha programado um programa extra na terça-feira sobre o Islã, entrevistar um amigo meu. Eu ainda estou avaliando sobre a minha, né, para não esforçar muito, se mantenho essa terça ou se vou jogar para outra terça. Eu não sei se eu coloquei na tela aqui o meu WhatsApp. Vocês que me seguem recebem circulares minhas e vão ficar sabendo se tiver essa entrevista na terça-feira. Tá bom? Então, dados os avisos, recados, desejo a todos boa semana. Obrigado pela companhia. Agradeço aos canais parceiros que retransmitem, especialmente as TVs maiores, DCM e a TV 247. Quem puder compartilhar, curtir, se inscrever no meu e em todos os canais parceiros. Obrigado por tudo. Boa semana para vocês, pessoal. Tchau.